Vamos lá, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. A partir do versículo 21. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21. Nós leremos até o versículo 39. Marcos 1, de 21 a 39. Assim diz a palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem, possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que quer conosco, Jesus Nazareno? Veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: "Todos estão à sua procura?" Jesus, porém, lhes disse: "Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim." Então, ele foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. Marcos escreveu para nos dizer que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Nós já vimos isso até agora. Marcos nos confirmou isso através do testemunho dos profetas do Antigo Testamento, através de João Batista, através do próprio Deus Pai e através de Jesus confirmar o seu poder sobre os poderes desse mundo. E a pregação de Jesus era a respeito do Evangelho de Deus. E esse Evangelho chamava as pessoas ao arrependimento e à fé. E uma vez que as pessoas se arrependiam e criam no Evangelho, Jesus os desafiava: "Então, a partir de agora, me sigam." E foi isso que aconteceu com esses 4 homens que nós já lemos nessa passagem: o Pedro, o André, o Tiago e o João. Quando eles ouvem o chamado de Jesus, não pensam 2 vezes e o seguem. No texto de hoje que lemos, nós vemos a respeito do início do ministério de Jesus, que, se você reparar bem, parece como uma espécie de resumo de tudo aquilo que Jesus fez nessa terra. Aliás, você conhece a missão de Jesus? Você consegue, assim, definir claramente para que Jesus veio a esse mundo? O que Jesus fez durante os seus 3 anos de ministério? É sobre isso que nós vamos ver nessa noite e descobrir o que isso tem a ver comigo e com você. O que a missão de Jesus tem a ver conosco. Nesse texto aqui, nós vamos ver 3 tarefas principais de Jesus nesse mundo, do seu ministério.
3 tarefas. Primeira tarefa de Jesus foi que ele pregou. Ele veio para pregar. Eu quero te convidar a ler novamente os versículos 21 a 28, que mostram isso para nós. 21 a 28. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto? Uma nova doutrina! Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Jesus começou seu ministério nessa região, na região da Galileia, onde ficava a cidade onde ele nasceu, Nazaré, onde cresceu, perdão, e também onde ficava o famoso, entre aspas, Mar da Galileia. O Mar da Galileia, nós vimos semana passada, ele era o motor da economia nessa região. Então ali você tinha pesca, você tinha transporte e você tinha o comércio, todo girando em torno do Mar da Galileia. E foi nessas margens que Jesus chamou aqueles 4 primeiros discípulos, aqueles pescadores de peixes, que agora se tornarão pescadores de homens. Então, após chamar esses 4 homens, Jesus continua andando pela costa do Mar da Galileia, em direção ao norte, até que ele chega à cidade de Cafarnaum, onde ele se hospeda. Nós já vamos ver na casa de quem ele está se hospedando. E chega o dia de sábado. E no dia de sábado, como todo bom judeu daquela época, Jesus se dirige para a sinagoga daquela cidade para ensinar na sinagoga. A sinagoga foi criada durante o exílio dos judeus na Babilônia, cerca de 650 anos antes desse texto aqui, como uma das formas do povo de Deus preservar e manter e praticar a religiosidade judaica, mesmo longe do templo, longe de Jerusalém. O que eles faziam na sinagoga? A sinagoga era uma espécie de construção com pátio amplo, em que as pessoas, aos sábados, os homens, especialmente, os adultos com seus filhos, iam até lá para ouvirem os mestres, os rabis, ensinarem a Torá, ensinarem as Escrituras, ensinarem o Antigo Testamento. Então, a sinagoga, primariamente, era um local de estudo, de aprendizado da lei. E as mulheres ficavam em casa, durante o sábado, cuidando dos afazeres do lar. E era isso que acontecia no sábado. Na sinagoga, alguma parte do Antigo Testamento era lido, e após isso, era dada uma oportunidade para que algum mestre se levantasse e explicasse aquelas palavras, a sua interpretação, para as pessoas. E é isso que Jesus faz. Provavelmente depois da leitura da lei, ele se levanta e ele começa a ensinar aquelas pessoas. Mas nesse sábado em específico, algo diferente aconteceu de todas as outras semanas. O que nós lemos no versículo 22 é que aqueles homens e aqueles jovens que foram até a sinagoga, eles ficam maravilhados, chocados, surpresos com a fala de Jesus. Porque Jesus ensinava com autoridade, com propriedade, uma autoridade que não se via naqueles mestres que iam constantemente todo sábado pregar naquela sinagoga. Havia algo diferente em Jesus, algo diferente na fala de Jesus, que o tornava diferente de todos os outros mestres. E apesar da sinagoga ser um ambiente de estudo da palavra de Deus, isso não impedia que pessoas atormentadas por Satanás aparecessem lá. E era algo bem comum na região, e faz um pouco de sentido, porque quanto mais distante um local ficava da cidade de Jerusalém, mais, entre aspas, podemos dizer, ficava vulnerável, a população ficava vulnerável às ações demoníacas, por conta do paganismo. Quanto mais longe de Jerusalém você ia, mais pagã era aquela região, mais culto aos falsos deuses, aos ídolos, aos demônios eram feitos. E quanto mais longe de Jerusalém, mais isso aqui era comum de acontecer. E enquanto Jesus estava ensinando ali naquela cidade,
um homem possesso por um espírito imundo entra na sinagoga e interrompe a pregação de Jesus aos gritos. Tente imaginar essa cena. Esse endemoniado em específico questiona a Jesus. É interessante o questionamento dele, porque o que ele diz é o seguinte: ele chama Jesus de o Santo de Deus, isso é interessante. E o questionamento é: por que você veio para cá? Jesus de Nazaré, você é do outro canto da Galileia, e por que você veio para cá, para Cafarnaum? É de se esperar que o Messias fosse para Jerusalém. O que você veio fazer no norte? Você veio aqui para acabar com o nosso reinado sobre essas pessoas? Na Galileia, os demônios provavelmente se sentiam mais à vontade para atormentar as pessoas do que lá em Jerusalém. Só que quando Jesus vai até a Galileia, na verdade é ele quem atormenta aqueles espíritos atormentadores. A presença de Jesus incomoda os demônios. E é isso que acontece, onde Jesus e os seus servos chegam, Satanás e os seus demônios ficam incomodados. Eles se manifestam, eles querem que você saia dali. Nós lemos que Jesus logo repreende aquele demônio, e Jesus manda que ele se cale, e que ele saia daquele homem. O que nós lemos que é impressionante acontece imediatamente. E diante disso, as pessoas que já estavam maravilhadas com o que Jesus falava, agora ficam mais maravilhadas ainda. E eles questionam: quem é esse cara? Quem é esse homem que tem autoridade até mesmo sobre espíritos imundos? Por causa disso, a fama de Jesus começa a se espalhar por toda a Galileia, no boca a boca, né? As pessoas saem da sinagoga maravilhadas com aquilo e vão falando umas para as outras. Essa é a primeira tarefa de Jesus nesse mundo. Jesus pregou. E Jesus pregou com toda autoridade. Uma autoridade tamanha a ponto de nem sequer espíritos imundos conseguirem impedi-lo de pregar. E isso diferenciava Jesus de qualquer outro mestre da sua época. Nenhum mestre daquela época tinha esse poder. Havia algo no discurso de Jesus e algo na pessoa de Jesus que você não via em mais ninguém. E todo mundo que ouvia Jesus percebia isso. E até hoje é assim. Há algo em Jesus que você não encontra em lugar nenhum mais. Você acredite em Jesus ou não, você tem que dar o braço a torcer sobre isso. Há algo nesse indivíduo, Jesus, que tem autoridade tal que ninguém mais teve na história. Jesus pregou com autoridade. E se isso é verdade, e é verdade, então significa que a sua pregação para nós hoje contém esse mesmo poder. Poder até mesmo de calar as trevas. E se a palavra de Jesus tem toda a autoridade e nós as temos registradas na Bíblia, nós não precisamos mais ficar à procura de alguém que nos entenda, alguém que nos ensine a viver nesse mundo, porque Jesus é essa pessoa. Para quem serve os milhares de livros teológicos, a não ser para nos explicar ou comentar aquilo que Jesus já disse? Qual a serventia das filosofias seculares, que muitas vezes dizem o oposto daquilo que Jesus afirmou? Para mim e para você, por que nós buscaríamos as chamadas autoridades da alma, como muitos teóricos no campo da medicina gostam de se chamar, se nós vemos em Jesus o arquiteto daquilo que nós somos por dentro? Qual o sentido de nós buscarmos novas teorias sobre a vida, se o próprio Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida? A pregação de Jesus tem toda a autoridade. E é a ela que nós devemos recorrer quando nós quisermos compreender as coisas no mundo, as coisas nos outros e as coisas em nós mesmos. Agora eu quero que você pense nisso de forma prática. O quanto de interesse por essa autoridade que Jesus tem, nós temos no dia a dia? O quanto da pregação de Jesus você busca na sua vida? De tudo aquilo que você lê, se é que você lê alguma coisa, de tudo aquilo que você lê, o quanto é a respeito daquilo que Jesus tem a dizer? De tudo aquilo que você escuta no seu fone de ouvido, o quanto é a respeito daquilo que Jesus disse? Das horas e horas gastas na tela de um computador, na frente de um celular, de um tablet, da televisão, aonde é que a autoridade de Jesus entra nessas coisas?
Aonde é que a palavra de Jesus é a autoridade final nesses recursos? O que Jesus diz está no seu histórico de pesquisa? Se a gente pegar o seu celular agora e pesquisar, e o que você pesquisou durante a semana, a autoridade de Jesus está presente nisso. O que Jesus fala causa em você algum interesse. Quando você está diante de uma situação difícil, de uma tomada de decisão, a opinião daquele que tem toda a autoridade é importante para você. É a ele que você consulta. E quando você o ouve, você quer fazer aquilo que ele está dizendo, ou simplesmente ignora a palavra que tem toda a autoridade. Da mesma forma, se essa pregação de Jesus tem toda a autoridade para as nossas vidas como indivíduos, o que nós teríamos a dizer sobre aquilo que nós temos de ouvir quando nós nos reunimos como igreja? Qual deveria ser o objetivo central dos nossos cultos a Deus, se não ouvir a palavra que tem toda a autoridade? As nossas músicas, elas deveriam estar repletas de que tipo de ensino? As nossas orações, a pregação deveria ser concentrada em que tipo de conteúdo? A resposta é óbvia. Nas palavras de Jesus, que tem toda a autoridade. E se é isso que nós precisamos ouvir, o que nós diríamos daqueles que não conhecem a Jesus? Qual é a única pregação capaz de maravilhar os descrentes? Capaz de chocar, de surpreender as pessoas que não conhecem a Jesus? É a pregação de Jesus. A pregação que tem toda a autoridade. E é ela que nós devemos levar para as pessoas nesse mundo. Jesus pregou, e pregou com toda a autoridade. A segunda tarefa de Jesus nesse mundo foi que ele restaurou. Jesus restaurou. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 29 até 34. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades, também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus restaurou essa segunda tarefa dele nesse mundo. Enfim, depois do ensino com autoridade, da expulsão daquele demônio, a reunião naquela sinagoga terminou. Ela durava a manhã toda. Então Jesus e os seus discípulos se dirigem, agora a gente sabe em qual casa ele estava hospedado, é a casa lá dos irmãos, Simão e André. E eles vão lá para almoçar e para descansar. Mas durante o caminho, algo que estava incomodando aqueles dois irmãos durante a manhã toda, agora vem à tona. A sogra de Pedro foi deixada em casa, logo cedo, acamada, com febre. Naquela época, um tipo de doença como essa que prende uma pessoa numa cama, poderia ser letal. Você não tinha muito recurso e muitos avanços médicos, e provavelmente uma pessoa numa situação dessa estava ali para morrer. Então Jesus, quando chega à casa, Jesus vai até aquela mulher, ele pega na sua mão e ele a ajuda a levantar, e milagrosamente a febre daquela senhora passa, no momento em que ela se levanta. Jesus restaurou aquela mulher de tal maneira que ela foi imediatamente para a cozinha para preparar o almoço. No calendário judaico, o dia ele não termina à meia-noite, como é no nosso calendário. Ele termina às 6 da tarde. Então, a virada do dia acontece com o pôr do sol, quando o sol se põe. E aí você tem início à noite e início ao novo dia no calendário judaico. E por que isso é importante? Porque os judeus não trabalham durante o sábado. Mas quando chega o domingo, depois do pôr do sol, aí algo inusitado acontece no nosso texto. Os moradores de Cafarnaum, que
que ouviram o que aconteceu lá na sinagoga e talvez tenham ouvido o que aconteceu com a sogra de Pedro, eles vão até a casa onde Jesus está e eles começam a levar os seus enfermos e os seus endemoniados. A pergunta é para que eles fazem isso? Bom, para que Jesus cure essa turma, para que Jesus liberte aquelas pessoas do mal, e é isso que Jesus faz. Interessante que ele não faz com todos, o texto diz que ele fez com muitos que foram até ali. Porém, dessa vez, Jesus não deixa que os demônios falem, como aquele falou lá na sinagoga, ele simplesmente os expulsava. Por que será que Jesus não deixava os demônios falarem? Marcos nos diz, no versículo 34, que eles sabiam quem Jesus era. Esse é um mistério que se repete no livro de Marcos, chamado de o segredo messiânico. Por algum motivo, Jesus não permite que os demônios e as pessoas que são curadas por ele apresentem a sua identidade para os outros ou espalhem a notícia da cura. Mais para frente no livro a gente vai descobrir por quê. Aguarde e lerás. Não se apresse. Marcos não quis explicar isso para a gente ainda. Mas por enquanto basta que a gente saiba que a segunda tarefa de Jesus nesse mundo foi restaurar. Jesus restaurou. Restaurou a humanidade das pessoas que iam até ele em busca de socorro. Restaurou a humanidade daquelas pessoas que iam até ele com doenças, ou pessoas que estavam oprimidas, possessas por demônios. Você não precisa ser médico para saber que uma doença, seja qual seja a doença, é algo antinatural à vida. Qualquer doença nos deteriora, nos fragiliza, e com o tempo, se não houver tratamento, se não houver cura, essa doença nos leva para mais perto da morte. Essa é a doença. A doença é inimiga da vida e é aliada da morte. Da mesma forma, qualquer pessoa que já presenciou, ou já ouviu falar, ou já imaginou alguém possesso por um espírito maligno, sabe que aquilo também não é natural. Uma possessão demoníaca não é algo natural. Ela desconfigura completamente a pessoa. Ela leva aquela pessoa a fazer e a dizer coisas que ferem a si mesma e os outros, que humilham a si mesma e as outras pessoas ao seu redor. Esse é o resultado da ação de demônios sobre os homens. Os demônios deturpam, corrompem a nossa humanidade. Porém, não foi para isso que Deus nos criou. Nós fomos gerados à imagem de Deus, para que nós pudéssemos desfrutar de vida plena, vida abundante, vida eterna ao lado dele, num relacionamento de intimidade com ele. Nós não fomos criados para experimentar a doença, muito menos para experimentar a morte. E é por isso que eu e você não sabemos reagir bem quando estamos diante dessas coisas. O que fazer quando estamos doentes? Quando recebemos um diagnóstico de câncer? O que fazer quando alguém morre? Nós não sabemos reagir a isso, porque nós não fomos criados para isso. Isso é antinatural. Nós fomos projetados para viver e não para morrer. Da mesma forma, Deus não nos criou para que nós vivêssemos oprimidos, escravizados por espíritos do mal. Nós fomos planejados para sermos cheios do Espírito de Deus. E quanto mais cheios do Espírito de Deus estamos, mais humanos nos tornamos. Mais parecidos com Jesus, o humano perfeito, nós nos tornamos. Mas se nós fomos criados para desfrutar de vida plena e sermos cheios do Espírito, por que nós vivemos num mundo infestado por doenças, por morte e por ações malignas? A resposta é porque um dia os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles decidiram virar as costas para Deus. Decidiram viver nesse mundo criado por Deus à sua própria maneira. Então, desde esse dia, a única coisa que nós colhemos como humanidade é maldade e morte. Porque nós nos afastamos desde o princípio do único que é a fonte da bondade e a fonte da vida. Mas a esperança. E é isso que Marcos está nos dizendo nessa passagem. Porque Jesus, como o Messias de Deus, ele veio a esse mundo para restaurar todas as coisas quebradas pelo pecado.
Isso inclui restaurar a nossa saúde, nos oferecer vida plena, vida que nós deveríamos sempre ter tido desde o início. E essa restauração também inclui restaurar a nossa humanidade, nos libertando de todos os efeitos do pecado dentro de nós e ao mesmo tempo das armadilhas, dos ataques satânicos aos quais nós estamos sujeitos nesse mundo. Mas essa restauração completa, ela ainda não chegou. Ela está para se cumprir. Em breve acontecerá. Ela teve o seu início com a vinda de Jesus, quando Jesus morre e ressuscita, mas ela vai ser concluída plenamente no dia em que ele voltar dos céus. E nesse dia em que Jesus voltar, o pecado, a morte e até mesmo Satanás junto com todos os seus demônios, eles serão destruídos para sempre. E nós vamos viver livres de todas essas coisas, livres do pecado, livres da doença, livres da morte, livres de Satanás e os seus demônios, para viver exclusivamente para Deus em plenitude. E a amostra, a degustação disso que teremos um dia, está nessa passagem. O fato de Jesus restaurar a humanidade daquelas pessoas doentes e oprimidas pelo maligno é uma prova de que Jesus tem todo o poder para fazer isso. E segundo lugar, é uma demonstração de como vai ser esse novo mundo que ele está recriando. Um mundo sem a presença do mal, sem a presença do pecado. Então essas curas e essas libertações que nós estamos vendo no Evangelho de Marcos não são a garantia, como alguns dizem, de que nós vamos ser curados de todas as nossas doenças. Não, não são a garantia. Essas pessoas foram curadas. Eu e você talvez não seremos. Não nessa vida. Essas curas e libertações não são a garantia de que Satanás não nos atacará nunca mais, mas são a garantia de que um dia tudo será restaurado por Jesus, no novo céu e na nova terra. Ao mesmo tempo, essa passagem é uma fonte de esperança para aqueles que sofrem. Talvez você sofra com doença. Talvez sofra com alguém que sofre com doença. E é duro isso. Talvez você conheça pessoas que sofrem por opressões demoníacas na sua família, ao seu redor. Esse texto é uma esperança para essas pessoas. Porque essas pessoas só vão encontrar restauração plena em Jesus. Mesmo que a cura física nunca venha nesse mundo, Jesus é poderoso para nos libertar das amarras de Satanás e um dia ele vai te dar um novo corpo, no novo mundo que ele está criando, esse corpo que nunca mais vai adoecer. Isso é fonte de esperança. Jesus restaura a nossa humanidade. A terceira e última tarefa de Jesus que nós lemos nesse texto é que Jesus ora. Jesus ora, Jesus orou. Olha que interessante os versículos 35 até 39. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura? Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Enfim, aquele dia de trabalho chegou ao seu término, as pessoas foram para suas casas satisfeitas, e Jesus e os discípulos foram se deitar para um merecido descanso, depois de um dia cheio, bem intenso, desde cedo até tarde, certo? Mais ou menos. De fato, Jesus vai deitar, ele vai dormir, junto com os demais discípulos, mas Jesus literalmente madrugou. O texto diz que o sol ainda não havia saído, e Jesus tinha se levantado da cama. A expressão aqui é intencionalmente. Ele planejou fazer isso. Ele se retira daquela casa e daquela região, e ele vai para um lugar onde não havia ninguém. E para que Jesus faz tudo isso?
Ele faz isso para ir orar. Qual foi a última vez que nós fizemos algo parecido? No momento mais propício para o descanso. Um descanso merecido, porque você trabalha muito. Você planejar para levantar alta madrugada, sacrificando o seu sono, sabendo que outro dia será um dia de trabalho também. Caminhar para um lugar onde não hajam distrações, onde não esteja o seu celular, onde não estejam músicas que podem te atrapalhar, ou pessoas que podem te interromper, simplesmente para orar. Qual foi a última vez? Isso não parece surreal para o mundo em que a gente vive? Para Jesus não era. Para Jesus era natural. Fazia parte da sua rotina. E parece que os discípulos são como nós. Eles acabaram de conhecer Jesus, eles estão ainda descobrindo as coisas em Jesus. E quando nós temos essa postura, parece que nós não conhecemos Jesus ainda. Os discípulos não esperavam isso, e quando eles acordam, eles não veem Jesus. Aliado a isso, tem a turma que se juntou toda na casa, porque eles querem mais cura, eles querem mais milagres, eles querem mais demônios serem expulsos das pessoas. Então eles vão até lá, cadê Jesus? Eu não sei. Então o que eles fazem? Eles começam a ir atrás de Jesus, eles procuram Jesus em todos os cantos. E aí eles acham Jesus. Provavelmente encontram Jesus fazendo o quê? Orando. E aí eles interrompem Jesus. É por isso que ele foi para um lugar onde não tinha ninguém. Depois de interrompido. Eles informam a Jesus que as pessoas estão procurando Jesus para serem curadas e serem libertas por ele. É impressionante a maneira com que Jesus responde no versículo 38. O que Jesus responde é o seguinte: então, eu não vou voltar para lá. E nem vocês. Vamos para outros lugares. Nós não vamos nem nos despedir. Nós vamos sair de Cafarnaum. E nós vamos para Corazim, vamos para Magadã, vamos para Tiberíades, vamos para as outras cidades vizinhas na Galileia, para que eu também possa pregar nas sinagogas dessas pessoas, para que eu possa pregar às pessoas que vivem nessas regiões. Porque foi para isso que eu vim. Foi para isso não só que eu saí de Cafarnaum para vir para esse lugar deserto e orar, mas foi para isso que eu vim do céu para a terra. Eu vim para pregar o evangelho de Deus. Eu vim para salvar pessoas dos seus pecados, eu vim para tornar pessoas os meus discípulos. E essa missão não é só para aqueles que estão aqui em Cafarnaum, essa missão é para todas as pessoas e por isso nós vamos para outros lugares. Em consequência dessas palavras, Jesus e seus discípulos partem por toda a Galileia e por onde Jesus passava, ele pregava e ele expulsava demônios. Essa foi a terceira tarefa de Jesus nesse mundo, orar. É impressionante o que nós estamos lendo no versículo 35. Se você não percebeu isso ainda, eu peço que você grife esse texto na sua Bíblia, que você marque no seu celular. Você está no meio de uma narrativa em que nós vimos pregação com autoridade, nós vimos cura de pessoas, nós vimos libertação de pessoas endemoniadas, e Marcos inclui essas palavras inesperadas para nós. No meio de todo esse movimento, esse turbilhão de coisas acontecendo, Jesus orava. No meio da madrugada, num lugar deserto, Jesus orava. Eu não sei se você está fazendo essa pergunta agora, mas essa pergunta me atormentou a semana inteira. E se você não fez ainda, eu vou deixar ela atormentando você agora. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez o que nós lemos no versículo 35? Para que ele iria orar? Com certeza não era para poder pregar com autoridade, porque ele já estava pregando com autoridade. Com certeza não era um pedido para que Deus lhe desse poder de curar pessoas, ele já estava curando pessoas. Com certeza a oração de Jesus não era para que ele tivesse poder de expulsar demônios, ele já estava fazendo isso. Então, por que Jesus está orando? Por que Jesus está orando exatamente no momento em que podia estar descansando? Ele está cumprindo a obra de Deus, mas ele está orando. Por quê? Normalmente quando eu e você oramos, é porque nós queremos alguma coisa de Deus. Normalmente quando nós oramos e pedimos
por coisas legítimas, coisas bíblicas. Nós queremos mais autoridade, mais coragem para pregar o Evangelho. Nós queremos que pessoas sejam curadas. Nós queremos que pessoas sejam libertas das garras de Satanás. E nós oramos por essas coisas. Mas você já parou para pensar qual foi a última vez que você orou sem uma lista de demandas do seu lado? Já parou para pensar qual foi a última vez que você orou sem uma relação de pedidos e de agradecimentos para conduzir a conversa com Deus, ao ponto que quando a lista termina você não sabe mais o que falar com Deus? O que é que sobra das nossas orações sem pedidos e sem agradecimentos? Faça uma conta aí. O que sobra? Sabe o que sobra? Provavelmente aquilo que transbordava das orações de Jesus naquelas madrugadas solitárias. Sobra intimidade com Deus. Intimidade com o Pai. Jesus orava simplesmente para desfrutar do seu relacionamento com o Pai. É isso que eu e você fazemos quando nós amamos uma pessoa. Nós queremos estar perto dessa pessoa, nós queremos conversar com essa pessoa simplesmente sobre tudo. Nós queremos falar com ela, e às vezes nós queremos simplesmente ficar em silêncio, desfrutando da presença dela. Pois bem, era isso o que Jesus fazia durante aquelas vigílias da noite. Jesus curtia a presença de Deus. Ele não ficava pedindo, ele não ficava agradecendo, ele simplesmente se relacionava. Ele elogiava o Senhor, ele falava com o Senhor, ele ria, ele chorava. Enfim, Jesus queria estar perto do seu amigo, perto do seu Pai do céu. Que tal eu e você começarmos a planejar e a executar alguma coisa em relação a isso? Que tal nós pararmos de orar simplesmente por demandas e investirmos mais na intimidade com Deus? Que tal sacrificarmos alguns momentos do nosso dia, esse dia tão atarefado que nós temos, tantas coisas que nós arranjamos para fazer? Que tal sacrificar pelo menos alguns minutos, ou algumas horas, quem sabe, no relacionamento que mais importa na vida? Não é só conta bancária que mais importa na vida, não é só faculdade que mais importa na vida, não são seus relacionamentos comerciais, de amizades, nem mesmo é o seu relacionamento com o seu cônjuge que mais importa na vida, é o relacionamento com Deus que mais importa na sua vida. E quanto tempo você passa com esse relacionamento, investindo nessa intimidade? Talvez seja esse o motivo da falta de autoridade e de ousadia na nossa fala. Talvez seja esse o motivo da falta de poder do Espírito Santo para curar. Talvez seja esse o motivo da falta do poder do Espírito Santo para libertar pessoas cativas das garras de Satanás, a falta de oração por intimidade, porque nós só estamos gastando tempo pedindo e agradecendo. Se nós não formos íntimos do Senhor, nós nunca vamos ter poder para servi-lo com vigor. Nunca. Se prepara aí, porque tem mais uma coisa que chama a atenção nessa passagem. O fato de Jesus e os seus discípulos, ele afirmar para os discípulos qual era a missão dele. Jesus diz para eles, olha, a minha missão, eu vim para pregar para as pessoas de todas as regiões, não só ficar aqui em Cafarnaum, eu não vim só para isso. Os discípulos, eles estavam deslumbrados com o poder de Jesus e com a procura daquelas multidões por esse poder. Provavelmente eles estavam pensando assim, bom, se Jesus é o Messias, então ele é o rei de Israel. Então tem maneira melhor de todas as pessoas perceberem que ele é o rei de Israel do que tornar o nome dele famoso, curando pessoas, expulsando demônios? Tá aí. Então vamos investir na popularidade dele. Começou então os primeiros marketings gospel. Eles pensaram, vamos trabalhar a imagem de Jesus, vamos divulgar o que Jesus está fazendo, e ótimo, as pessoas vão reconhecer que ele é o Messias.
Mas os discípulos não sabiam qual era a missão de Jesus, e por isso eles eram presas fáceis para as distrações desse mundo. Porém, Jesus não era assim. Jesus sabia muito bem para o que ele tinha vindo. E eu quero que você adivinhe. Em quais momentos do seu dia Jesus lembrava qual era a sua missão? Certamente, na oração. A oração por intimidade com Deus é o que nos traz para o eixo da vontade de Deus. É a oração por intimidade com Deus que reorganiza os nossos pensamentos, que alinha novamente o nosso coração para o centro da missão que Deus nos deu nessa terra. Nós não estamos aqui simplesmente para curar ou para expulsar demônios das pessoas. Nós não estamos aqui simplesmente para levar comida ou assistência social para aqueles que precisam, apesar de que isso é importante. Nós não estamos aqui para conquistar aplausos das pessoas. Nós não estamos aqui para conquistar grandes fortunas. Nós não estamos aqui para construir uma grande catedral ou divulgar o nome da nossa igreja, da placa da igreja a qual servimos por todo esse mundo. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para nos relacionarmos com o Pai e para anunciarmos o Evangelho de Deus para as pessoas. É para isso que nós estamos aqui. Nós somos pescadores de homens. E a oração por intimidade com o Pai é que nos faz lembrar disso. Sem essa oração, nós nos perdemos facilmente do nosso propósito. E eu quero que você se lembre disso. Pode esquecer de tudo o que foi falado, mas se lembre disso. O desvio de um discípulo começa quando ele para de orar. O desvio de um discípulo começa quando ele para de orar. Jesus orou por intimidade. E se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos fazer o mesmo. Jesus veio a esse mundo para pregar com autoridade, restaurar a nossa humanidade e orar por intimidade. E ainda hoje Jesus continua fazendo essas três coisas. Nós podemos ouvir a pregação de Jesus. Basta abrir esse livro e ouvir as palavras de autoridade e descobrir aquilo que ele tem a dizer para nós. Jesus continua oferecendo restauração a todo aquele que procura ele. As pessoas que buscam a Jesus, ele liberta. Sempre fez isso e sempre fará. Não há uma pessoa a quem Jesus nega libertação quando essa pessoa o procura. Ele continua libertando da escravidão ao pecado, libertando da escravidão aos demônios, e às vezes Jesus cura fisicamente, mas a todos ele garante um novo corpo, no novo mundo que ele está criando, onde nós vamos viver plenamente com Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. E ainda hoje, Jesus ora ao Pai. Mas com um elemento diferente. Hoje Jesus não ora mais para nutrir essa intimidade, porque ele já voltou para o céu, ele já está à destra do Deus Pai. Jesus ora, continua orando, não por ele, mas por nós. Hebreus 7:25 diz que ele vive sempre para interceder por aqueles que se chegam a Deus. Jesus está orando nessa hora por mim e por você. Que isso nos constranja a olhar para a missão cumprida de Jesus, que nós também possamos pregar a sua palavra com autoridade, a autoridade que ele confere. Que nós possamos apresentar para as pessoas a única pessoa que pode restaurá-las, é Jesus. E que nós possamos orar ao Pai por intimidade, porque por meio de Jesus nós temos acesso livre ao Criador. Não custa nada. Não custa nada. É só querer falar com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua missão nesse mundo.
Obrigado porque em Ti encontramos palavra de autoridade, no mundo em que faltam autoridades. Faltam pessoas, faltam líderes, faltam sábios. Nenhuma pessoa nesse mundo é capaz de nos dar esperança, e a Tua palavra nos dá esperança. Nós Te louvamos, Jesus, porque o Senhor restaura. O Senhor já restaurou alguns nesse salão. E a minha oração é para que restaure todos. O meu desejo é para que o Senhor restaure todos. Não só aqui dentro, mas todos em nossos lares. Todos com quem temos contato. E use as nossas vidas para atingir essas pessoas. Para apresentar o Senhor para essas pessoas. E nós nos comprometemos a orar. Porque se não orarmos, nada disso faz sentido. De nada adianta conhecer a Tua palavra. De nada adianta dizer que fomos restaurados, se não temos intimidade com o Pai. Nos constranja a orarmos. Orarmos por pedidos, sim. Mas também orarmos sem os pedidos do lado. Simplesmente para curtir a Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.